estava aqui pensando, como é que a gente interpreta as informações que acontecem ao nosso redor? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre o sistema sensorial. Deixei aqui uma apresentação top para vocês e já aproveitando, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aí sobre todas as informações que você quer ver aqui nessa série de vídeos que eu vou fazer sobre os sentidos humanos. Vamos lá! Você já parou para pensar como é que você faz a interpretação das informações que estão ao seu redor? Exatamente, usando os órgãos dos sentidos. A gente tem 5 órgãos dos sentidos que fazem a gente interagir com o meio ambiente, ou seja, a gente colhe todas as informações que estão ao nosso redor e manda para dentro do nosso corpo. É muito louco pensar dessa forma. Mas vamos ver primeiro o que é esse sistema sensorial. Esse sistema sensorial ele é formado por vários sentidos humanos e eles recebem estímulos que podem ser internos, como por exemplo a concentração de gás carbônico, a pressão sanguínea, ou também eles podem ser estímulos externos. A gente pode perceber a temperatura, a pressão, a luz. É muito legal. E esse sistema nervoso, ele vai processar essas informações e vai o quê? Gerar uma resposta a elas. Então, sempre quando tem alguma situação ao nosso redor, a gente observa ela, usa os nossos órgãos do sentido, o nosso cérebro interpreta essas informações e manda uma resposta, tem uma ação em relação a essas observações. E o legal é a gente ver também que esses estímulos eles são essenciais para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Então, na natureza, eles são muito utilizados. Então, quando eu tenho um leão que vai caçar alguma presa, ele vai utilizar os seus sentidos. Então, o olfato, a visão, assim como a presa também pode perceber a presença desse leão pelo cheiro, pela visão. Então, os sentidos eles são muito importantes. E lógico, esses sentidos também são utilizados para interagir com o meio abiótico, né? Se eu estou andando na rua, por exemplo, e tem um buracão na minha frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar aquela situação, vou mandar essa informação para o meu cérebro, ele vai interpretar e falar, ó, desvia ou pula esse buraco. Então, ele ajuda muito a gente a evitar determinados problemas. Ele faz a gente ficar vivo. Esses estímulos eles vão ser detectados por tipos de neurônios especializados que a gente vai chamar de receptores sensoriais. E eles vão estar espalhados por todo o nosso corpo. Em alguns lugares ele vai ter uma concentração maior do que outros. Mas antes da gente falar sobre esses receptores sensoriais, vamos relembrar quais são os 5 sentidos humanos. Você lembra de todos? Escreve aqui embaixo agora. Beleza, você conseguiu, parabéns! Vamos ver, a gente tem o primeiro que é o olfato. Ele está relacionado à percepção dos odores, ele vai acontecer no nosso nariz, ótimo. Depois a gente tem o que? A visão. Então, a percepção, né, dos objetos, se eu consigo ver uma profundidade ou não, está relacionado ao meu órgão da visão, que vai acontecer no olho, certo? Depois a gente tem o paladar ou gustação, que é a percepção dos sabores. A gente vai ter essa sensação acontecendo aonde? Na nossa boca, nossa língua percebe esses sabores. Depois eu tenho o tato. O tato ele está relacionado com o toque e ele vai acontecer por toda a superfície da nossa pele. E por último, a gente tem a audição. A audição ela está relacionada à sensação sonora que vai acontecer na nossa orelha. Esses, então, são os 5 sentidos básicos humanos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os receptores e aonde a gente encontra e qual é a sua importância. Quando eu falo, por exemplo, em termorreceptores, que é o primeiro deles, eu estou falando de um receptor, né, de um neurônio especializado que vai ser responsável por identificar a temperatura. Então ele vai mostrar para mim se essa temperatura vai ser alta, se essa temperatura vai ser baixa. Então, termorreceptores relacionados a temperatura. Depois eu vou ter os quimiorreceptores. Eles vão detectar para mim substâncias odoríferas ou então sabores. Eu vou ter a concentração desses quimiorreceptores, por exemplo, no meu nariz e na minha boca. Depois eu tenho os mecanorreceptores. Eles são responsáveis pelas sensações táteis, então eu consigo sentir a pressão na minha pele, estiramento, o movimento do som, por exemplo, né? Então o toque eu consigo sentir através de mecanorreceptores. E o último receptor sensorial que a gente vai ver é o fotorreceptor. Ele está relacionado a detectar estímulos luminosos e a gente vai encontrar ele aonde?
nos nossos olhos. Então, só relembrando, 4 receptores sensoriais. Primeiro, termorreceptor, depois, quimiorreceptor, mecanorreceptor e fotorreceptor. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre sistema sensorial. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês todos os sentidos humanos, mais algumas doenças. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para não perder a continuação dessas videoaulas. Beleza? Beijo no coração. Tchau!